A tarde de 25 de fevereiro de 2005 era uma tarde como outra qualquer na vida da norte-americana Carrie Ransom, então com seus 26 anos. Ela havia se mudado há pouco tempo para a cidade de Detroit, no estado de Michigan, junto de seu marido e antigo amor da faculdade. Os seus planos para o futuro foram interrompidos quando, naquela tarde, oficiais do FBI bateram à sua porta para contá-la que seu pai, Dennis Rader, era ninguém mais, ninguém menos que o assassino BTK, responsável por 10 mortes só no estado de Michigan, no Kansas. E como relata em sua autobiografia, Ransom não pôde acreditar no que ouvira e foi só depois, lembrando da história do pai e ouvindo suas confissões, que a jovem encarou a verdade. O seu carinhoso e amado pai era, na verdade, um serial killer procurado há mais de 30 anos. Eu sou a Daisy e sejam muito bem-vindos ao canal Sinopse Paranormal. Dennis Rader nasceu em 9 de março de 1945 na cidade de Pittsburgh, no Kansas. Ele era o primogênito de William e Dorothea Rader. Ele teve uma infância relativamente normal, né, se comparada com a de outros assassinos em série, como Jeffrey Dahmer ou Ted Bundy. E, segundo seus familiares, ele fazia molecagem, como torturar animais ou roubar as peças de roupas íntimas das vizinhas, o que não era algo muito incomum na época. No começo dos anos 1970, após um breve período em que estudou na Universidade Estadual de Wichita, Rader ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos, passando os anos seguintes no exterior, em missões na Coreia do Sul, Turquia, Grécia e Japão. Quando ele voltou à terra natal, trabalhou e estudou em diversos locais, se formando em administração de justiça em 1979. E nessa época, o norte-americano ele já havia se casado e tido 2 filhos, um menino e uma menina, com a companheira Paula. Além disso, ele mantinha hábitos antigos, como participar do grupo de escotismo da região e frequentar assiduamente a Igreja Luterana de Cristo da cidade, da qual, inclusive, ele foi eleito presidente do Conselho de Congregação. E 5 anos antes de se formar, em 1974, Rader ele começou a trabalhar na empresa de segurança, onde instalava alarmes de segurança. E anos depois, um homem relatou que alguns clientes diziam estar preocupados com o assassino à solta na região. O que não sabiam era que o criminoso estava mais perto do que imaginavam. Em janeiro de 1974, quando Rader cometeu seus primeiros crimes, assassinando 4 dos 5 membros da família Otero, que vivia em Wichita. Como ele contou em suas confissões, o serial killer ele entrou na casa durante o dia, onde amarrou e estrangulou os pais e os 2 filhos mais novos do casal. O mais velho teve a infeliz surpresa de descobrir os familiares mortos quando voltou da escola. Matar, contudo, não é a tarefa fácil. De acordo com os seus relatos, em diversos momentos as vítimas despertaram após serem estranguladas, fazendo com que o assassino colocasse sacos plásticos em suas cabeças para que sufocassem. E em uma entrevista ele disse nunca haver estrangulado alguém antes, então não sabia exatamente quanta pressão ou quanto tempo eram necessários, disse ele em julgamento. E a última a morrer foi Josephine Otero. Ela tinha 11 anos
Depois de matar os pais da garotinha, Rader assassinou seu irmão e então ela. E seu corpo foi amarrado e encharcado com o esperma do criminoso, que ele teve o cuidado de limpar após cometer as atrocidades. E a polícia prendeu 3 suspeitos pelo assassinato da família Otero, mas Rader não pôde lidar com isso. Ele precisava de publicidade. Foi aí que ele resolveu escrever uma carta detalhando o crime e a colocou dentro de um livro que deixou em uma biblioteca da cidade. Então, ele deu um jeito de informar a imprensa sobre o fato sem revelar sua identidade, e quando os jornalistas foram investigar a dica, descobriram a carta e reportaram o ocorrido para a polícia, e ali começava a caçada das autoridades pelo criminoso, que duraria 30 anos. Ao que parece, Dennis Rader aprendeu rápido. Tempos depois, ele invadiria a casa de Catherine Bright, determinado a matá-la, e o assassino não contava com a presença do irmão dela, Kevin, mas já que estava lá, ele decidiu então executar os dois. E por um golpe de sorte, Kevin sobreviveu ao ataque e conseguiu fugir, relatando o ocorrido à polícia, que a princípio não relacionou o novo crime com o da família Otero. E além de Kevin Bright, apenas uma pessoa se livrou das mãos de Rader, Anna Williams. Como confessou em carta enviada para a mulher, ele chegou a invadir a sua casa para matá-la, mas como a senhora de 63 anos demorou para chegar, o criminoso desistiu, fazendo com que ele apenas roubasse alguns de seus pertences. Foi em 1978 que Rader resolveu se comunicar com a mídia novamente, e dessa vez enviando uma carta macabra em que confessava a autoria de 7 assassinatos. E além disso, o assassino descreveu o seu procedimento padrão, que consistia em amarrar, torturar e matar. E como serial killers não mudam de modus operandi, não mudarei o meu, escreveu ele na carta. E como se não bastasse, o criminoso ainda sugeriu apelidos para si mesmo, como estrangulador poético e o asfixiador estavam entre as opções. Mas o que acabou mesmo pegando foi o assassino BTK ou BTK, até porque era assim que ele assinava suas cartas, e Rader matou mais mulheres, e uma delas foi sua vizinha Nancy Fox, cujo corpo ele fotografou perto da igreja que eles frequentavam, e como explicaria em suas confissões, ele mantinha uma rotina: espionar as vítimas, invadir suas casas enquanto estavam fora e amarrá-las enquanto estavam dormindo. Então, ele coletava souvenirs e fugia, deixando os corpos ainda amarrados para serem encontrados por outras pessoas. E algo que diferencia Rader de outros assassinos em série, como Ed Kemper, é o fato de que ele não praticava necrofilia com os corpos das vítimas ou as estuprava. Segundo ele, a sua satisfação sexual ocorria enquanto estrangulava as mulheres. Rader, ele fez sua última vítima em 1991, entrando em uma espécie de período sabático. Nessa época, Rader viveu uma vida normal ao lado da esposa e dos filhos, participando de encontros da igreja e liderando encontros de jovens escoteiros. Foi só em 2004, quando o FBI já havia fechado o caso BTK, que, sem encontrar respostas, que o homem voltou a se comunicar com a mídia. 30 anos haviam se passado desde os assassinatos da família Otero, e a imprensa de Wichita noticiava o fracasso da polícia, especulando o que poderia ter ocorrido com o responsável pelos crimes. Isso porque, como já havia sido observado, um serial killer não para de matar. Ou ele morre, ou ele é preso por algum outro crime. E para Rader, a ideia de ser confundido e dado como morto era insuportável.
E assim, ele resolveu escrever para as autoridades após 25 anos em silêncio, o que o levaria a cometer um erro crucial. O norte-americano passou a enviar pistas para a polícia de diversas formas, todas assinadas com um símbolo próprio, que a polícia já sabia ser do verdadeiro BTK. O símbolo, no entanto, ainda era desconhecido para a imprensa e a população em geral. As pistas evoluíram tanto que, em dezembro de 2004, um civil encontrou uma caixa suspeita contendo uma boneca Barbie amarrada com um dos membros da família Otero, tal como a carteira de motorista de Nancy Fox, e um mês depois, a delegacia recebeu um cartão postal que levou os policiais a rastrearem uma caixa de cereal jogada no lixo. Nela havia uma pergunta: posso me comunicar por um disquete e não ser rastreado até um computador? Sejam honestos. A polícia assegurou ao criminoso que disquetes eram impossíveis de rastrear, e foi aí que BTK deslizou. Dias depois dessa comunicação, um envelope chegaria à estação de TV em Wichita e contendo disquete roxo de 1,44 megabytes. O FBI então descobriu que o item fora utilizado em um computador da Igreja Luterana de Cristo e, mais que isso, que o criador das pastas de arquivo era um homem chamado Dennis. A polícia então obteve uma amostra de tecido celular da filha de Rader, a Carrie, e a submeteu a um teste de DNA. A amostra permitiu que o material genético da jovem fosse conectado com o do pai, coletado em uma das cenas de crime de BTK. E foi assim que, em 25 de fevereiro de 2005, Rader foi parado e preso pelas autoridades enquanto estava no caminho para sua casa. O homem não resistiu à prisão. "Vocês me pegaram", afirmou ele. E então passou mais de 30 horas conversando com os policiais responsáveis pelo seu caso, explicando detalhadamente como havia cometido cada um de seus assassinatos. Em março de 2005, Dennis Rader foi oficialmente acusado de assassinatos e sua fiança fixada em 10 milhões de euros. O criminoso se declarou culpado por todas as acusações e, mais uma vez, explicou detalhadamente o que havia feito com todas as vítimas. Paula Rader se divorciou de Dennis em uma separação de emergência e, enquanto isso, o resto da família demorou anos para se recuperar das acusações. O filho do assassino se mantém fora da mídia, mas a sua irmã, Carrie, escreveu uma autobiografia e relatou em entrevistas recentes trocar cartas com o pai. Como ela escreveu, percebi que estava apodrecendo por dentro. Eu não perdoei meu pai por ele, Deus. Eu tive que fazer isso por mim mesma. E Dennis Rader ainda está vivo e preso na prisão de El Dorado, no Kansas.